aqui, né? Mas então, agora que a gente está gravando, vou falar de novo, né? Boa noite, bom dia para mim, né? Pessoal, nós estamos aqui mais um estudo do nosso Evangelho. E dessa vez, né, eu trouxe, como às vezes eu trago algumas pessoas, né, para, eh, para nos auxiliar, né, para acrescentar no nosso estudo. E dessa vez eu trouxe a nossa querida Denise Balot, que acredito que já é bastante conhecida por todos nós, como a gente entrou falando aqui, né, como a mediadora das lives que a gente assiste tanto, né, de Moisés a Kardec, a Caminho da Luz. Acho que teve o Brasil, um coração para o mundo, né, que vocês também fizeram, essa também, então você não maratona. Essa foi. Essa também foi boa, né? A Denise, ela tá em Jaraguá do Sul ainda, né, Denise? Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Santa Catarina. Muito bem. Ela é, ela é muito modesta, né? Então ela só quer que eu fale que ela é colaboradora do IGES, né? Isso vocês sabem, que é um estudo goiano de estudos espíritas. E como nós sabemos, ela participa aí mediando vários estudos. E hoje, para nós, ela vai comentar sobre os trabalhadores da última hora. E para iniciar, né, como sempre, nós iniciamos nossos estudos com uma prece, que hoje será feita pela nossa querida Ana Teresa. Então, vamos lá, fechando nossos olhos, acalmando os pensamentos. Pai das nossas vidas, Pai de amor, Pai de misericórdia, acolha-nos mais uma vez para estudar o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Que abramos nossos ouvidos, que prestemos atenção, abramos nossos olhos, para não ficar na intelectualidade, mas para trazer o Evangelho para o nosso cotidiano. Viver o Evangelho acima de tudo. Que os espíritos sábios e benevolentes inspirem a Denise no seu falar, inspire a todos nós no nosso ouvir. Porque este caminho traçado por Jesus é a grande bússola da nossa vida, é a certeza do caminho reto. Que usemos a nossa doutrina como a caixa de ferramenta para percorrer esse caminho, combinando o caminho com as ferramentas. É a certeza de alguma evolução, que é o nosso objetivo aqui. Então, abramos os nossos ouvidos e utilizemos essas palavras no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, querida amiga Denise, a palavra é toda sua. Obrigada, Thay. Primeiro, já quero iniciar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, pelo convite que a Thay nos fez. E eu sempre digo que, para mim, é uma grande satisfação e uma grande alegria, não só poder estar aqui com vocês, como também estar aqui com vocês e estudando uma parábola. Né? Isso realmente é de grande alegria, porque toda vez que a gente estuda uma parábola, parece que a gente está mais perto de Jesus, porque a gente passa a entender o que foi que ele falou e a mensagem que ele deixou através da parábola, porque existe um grande ensinamento dentro das parábolas, né? E eu acho interessante
é que o nosso amigo e mestre Jorge Larrat sempre diz que quando você vai estudar uma parábola, você tem que passar por 3 etapas. A primeira etapa, que é justamente a literalidade da parábola, né? Você lê a parábola e tenta entender a parábola, né? Na sua literalidade. A segunda etapa é buscar o simbolismo dessa parábola, porque dentro da parábola tem todo um simbolismo. Jesus não falava palavras soltas de forma alguma, tem todo um ensinamento, tem todo um simbolismo dentro de cada parábola. E a terceira etapa, que eu acho a mais interessante, é onde nós nos encaixamos na parábola. E esse capítulo 20, que trata sobre os trabalhadores da última hora, eu acho que é muito fácil a gente se encaixar, porque é um capítulo para todos nós espíritas. Então, eu sempre digo que é um capítulo que nos traz uma responsabilidade muito grande, porque o que está contido neste capítulo dos trabalhadores da última hora se refere a todos nós, espíritas, né? Então, é muito fácil da gente se enxergar dentro dessa parábola. Mas para a gente poder fazer esse estudo, não só do simbolismo, do nosso encaixe dentro da parábola, a gente primeiro tem que ler esta parábola, né? Então, vamos ler essa parábola para ver do que se trata. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a parábola, o meu PowerPoint. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês estão vendo? Estamos. Então, assim, Aí. Ok, então, trabalhadores da última hora. Também conhecida essa parábola como trabalhadores da vinha, né? Então, tem essas duas formas de se referir a esta parábola, tanto a trabalhadores da última hora, como também os trabalhadores da vinha, né? Então, inclusive, tem certos evangelhos que trazem uma ou outra. Mas a parábola diz o seguinte: no reino... Ah, eu cliquei aqui. Como é que eu faço para voltar? oi, Inê, o que você clicou? Aqui. Pronto, Eu não posso do clicar começo. uma vez só, eu só tenho aqui. Então tá aí. Então a Isso. parábola, ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de Dê, novo a terceira... Oi? nós só estamos vendo o primeiro slide. Não está no segundo? Onde tem a Deveria estar parábola? no segundo. Não. Então, eu acho que você pode clicar no segundo, ou você clica naquele livrinho. Lembra lá embaixo que a gente viu que ele estava indo no livrinho também? Porque senão ele não tá. Se você Ah, clicar, tá. se você clicar no segundo, cada slide, você controla quando você quer mudar. Então, É, Eu posso clicar aqui nessa tacinha? pode. pode. Então, Camila, ela estava tentando colocar no modo apresentação antes da gente entrar, mas não estava funcionando muito bem. Então, eu acho que é melhor ela ir clicando em slide por slide, ou ela põe no livrinho para a gente conseguir. No livrinho ele foi automático, eu acho, talvez ela consiga. Ó, Isso. Aí clica mais uma aí. vez. Pronto, agora foi. Obrigada, Agora Dê. viu? Ah, então Sim. agora tá. E aí, então, vamos ver de onde eu parei. E aí, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, e mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo.
Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola, ela está lá em Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. E o interessante é que essa parábola só tem no Evangelho de Mateus. E é engraçado porque, geralmente, a maioria das parábolas estão no Evangelho de Lucas. E tem algumas outras, uma outra parábola que também tem no Evangelho de Marcos, né? De João, mas essa parábola dos trabalhadores da última hora está somente no Evangelho de Mateus. E aí, então, quando a gente acaba de ler essa parábola, na literalidade dela, a gente pensa assim, realmente, esse pai de família, ele cometeu uma injustiça. Porque, veja bem, ele saiu, passou na praça para procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Pegou os trabalhadores às 6 da manhã, levou para a vinha. Depois ele voltou na praça novamente, pegou os trabalhadores que estavam ali pelas 10 horas da manhã. Também levou para a vinha. E todos eles foram para receber 1 denário. E aí os últimos, que foi exatamente às 6 horas da tarde, às 5 horas da tarde, também receberam 1 denário, mas trabalharam só até 6 horas, porque às 6 horas acabou o expediente. E aí, quando ele foi pagar, ele deu 1 denário a todo mundo. Aí você pensa, não é justo. Aquele que começou a trabalhar às 5 da tarde, terminou o expediente às 6, trabalhou 1 hora só e ganhou 1 denário. E aquele que trabalhou desde as 6 da manhã, na primeira hora? Como ele mesmo diz aqui, sobre o calor, sobre o esforço que fez durante todo o dia para trabalhar, para ganhar 1 denário, a mesma coisa que ganhou aquele que trabalhou 1 hora. Isso não é justo. E aí é que tá. A gente tem que ver o simbolismo que tem dentro de cada parábola. E aí, quando a gente começa a ver todo esse simbolismo, a gente começa a ter o entendimento do porquê dessa injustiça. Será realmente uma injustiça? E aí, então, a gente vai partir agora para esse momento. Vamos destrinchar essa parábola para a gente poder entender o que ela quer dizer, o que Jesus quis nos transmitir através dessa parábola, sempre lembrando que a primeira frase, o reino dos céus é semelhante a esse pai de família. É o reino dos céus que ele está ensinando como é que é. Através
desse pai de família que saiu a buscar trabalhadores para sua vinha. E aí vamos, então, ao simbolismo dessa parábola. E aí ele começa lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E daí a gente já percebe que esse pai de família é Deus, que é esse pai de toda a família, de toda a nossa família, que é o nosso pai maior. Essa vinha, da onde esse pai nos convida a trabalhar, essa vinha somos nós, a humanidade. E o trabalho é a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram, bem ou mal, os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só: a alegria e o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. E aí, então, a gente vê, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, é esse Deus que nos convida a trabalhar na sua vinha. E ali ele diz que a questão do tempo. Uns começam às 6 da manhã, outro às 10, outro ao meio-dia, outro às 3 da tarde e outro às 5. Então, esse tempo ali, ele vai se cumprir conforme o nosso entendimento do bem e do mal e do cumprimento do nosso dever. Por isso que tem uns que reencarnam milhares de vezes até chegar nesse entendimento do bem e do mal, e tem outros que apenas com algumas encarnações já conseguem fazer essa diferenciação e já conseguem cumprir com os seus deveres. Então, essa questão desse tempo, quando esse pai de família sai a convidar esses trabalhadores, cada um nessa hora, porque cada um tem o seu momento certo para começar a trabalhar na sua vinha. Quando nós estamos já amadurecidos para o bem, para cumprir com as determinações das suas leis divinas. E o prêmio para isso é como ele diz ali, é essa alegria, esse gozo espiritual de alcançar a nossa evolução. E alcançando essa evolução, nós vamos alcançar a nossa perfeição. Então, nós vamos ver mais para frente a importância desse tempo, né, que é tão discutido nessa parábola, né, que é como eu disse, né, que a gente acha até que tem essas injustiças ocorrendo devido a esse tempo e o pagamento que é igual para todo mundo. Por que o pagamento é igual para todo mundo? Por um acaso, não vou eu chegar à perfeição? Não vai a Tayane chegar na perfeição? Não vai a Ana Tereza chegar na perfeição? Vai! Só que cada um no seu tempo. Mas o chamamento é para todos, porque Deus chama a todos nós, mas cada um vai no seu tempo. E aí continua a parábola. E saindo, e aí não consigo ver aqui, e saindo, vou continuar aqui. E saindo, ainda na 3ª hora, e tendo visto outro que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo.
E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, as horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo das virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerarem. Então, esse chamamento vem o tempo inteiro ao nosso encontro. Então, não importa muito o tempo, o que vai importar é essa vontade nossa de estar realmente preparado para esse cultivo das virtudes, o cultivo para o bem. E aí é como ele diz ali, não importa se começa mais tarde ou se começa mais cedo. E aí interessante é que aqui nesse capítulo 20 tem a instrução dos espíritos, né? Que traz cada um traz a sua mensagem. Então a primeira mensagem é de Constantino, o espírito protetor, a segunda mensagem é de Henri Heine, e a terceira mensagem é de Erasto, e a última mensagem é do espírito de verdade. Então, essas instruções dos espíritos, aqui nessa segunda mensagem, que é de Henri Heine, ele faz uma comparação com esses trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira hora, com as revelações. Eu achei isso muito interessante, porque ele diz que os trabalhadores a quem Deus convida primeiro foram os da primeira revelação, como ele diz lá, que foram Moisés, foram os pais da igreja, foram os iniciados, os profetas. Esses são os primeiros trabalhadores a serem chamados. Os segundos foram os apóstolos, foram os mártires. E os da terceira revelação, os espíritas. Todos foram chamados para esse trabalho na vinha, que é esse cultivo das nossas virtudes. E aí eu fico nessa reflexão. Será que nós já atendemos esse chamado? Será que nós fomos chamados somente agora com a doutrina espírita? Será que agora que a gente está tendo esse contato com a espiritualidade? Certamente que não, porque e aqui mesmo Erasto vai dizer que nós não fomos chamados somente uma vez. Desde os tempos da primeira revelação, na segunda revelação e na terceira revelação, nós estamos sendo chamados o tempo inteiro. Mas agora nós despertamos, agora nós começamos a sentir esse chamado, a sentir esse trabalho que temos que fazer para a nossa regeneração, ou seja, para a nossa transformação moral. Porque nós estamos na porta da transição planetária. E a gente sabe da importância que é essa nossa transformação moral, essa nossa mudança de atitudes, mudanças de pensamento, mudança nas nossas palavras. Então, todo esse trabalho que hoje nós estamos tendo devido a esse contato com a doutrina, que foi esse chamamento que nós tivemos agora, isso não nos dá esse sentimento de gratidão tão profundo, porque nós agora despertamos. Não importa quantas encarnações nós temos e quantas encarnações nós já fomos chamados, o importante é o que nós estamos vivendo agora. É essa oportunidade que nós
temos de ter esse contato com a doutrina para, de repente, a gente estar aqui, reunido, cada um num lugar diferente, cada um num lugar desse planeta, em um país diferente. De repente, a gente se une numa sala de Zoom para estudar uma parábola de Jesus. Chegou o nosso momento. Por quê? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós fomos chamados outras vezes? Fomos, mas chegamos agora. É essa a importância, por isso que eu digo que é um capítulo que nos traz muita responsabilidade, nós espíritas, porque sabemos que nós somos os trabalhadores da última hora. Ai, Denise, isso é você que está dizendo? Não! Eu não estou dizendo. Está aqui na instrução dos espíritos, eles é que estão dizendo que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Porque está aqui, a primeira mensagem que nos traz, que é Constantino, ele diz aqui no parágrafo 1, 2, 3, 4, no parágrafo 4 ele já começa: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Isso é Constantino na primeira mensagem. E na segunda mensagem, que aí na terceira mensagem, que é de Erasto, ele diz aqui, quer ver? Os verdadeiros adeptos do espiritismo sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Somos nós, esses trabalhadores da última hora. E ainda vem Erasto nos dizendo que o verdadeiro adepto do espiritismo são os eleitos de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Saber que, além de ser filhos de Deus, a sua criação, nós somos os eleitos dele. Somos os eleitos para trabalhar na sua vinha. E aí eu pergunto, será que nós estamos trabalhando na vinha? De que forma que nós estamos trabalhando na vinha do Senhor? Vamos continuar para depois a gente voltar nessas reflexões. Continua a parábola. E chegando... Deixa eu ver onde é que está, que eu não consigo ver ali. Ele é ali. E chegando na 1ª hora, receberam 1 denário de cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. É aquela história, né? Os primeiros lá reclamaram porque tinham que receber mais, que afinal de contas trabalharam o dia inteiro. Mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele também, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? E aí percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade. E ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam 1 única hora, dada a qualidade do trabalho. Então, a gente vê que não é a quantidade de trabalho, é a qualidade dele o que importa para o Senhor. E aí, quando a gente pensa nessa qualidade de trabalho e não na quantidade, é o que a gente sempre fala. O quanto de amor que a gente coloca na nossa qualidade?
desse trabalho que a gente realiza na vinha do Senhor. Ou a gente realiza esse trabalho para desencargo de consciência. Sabe quando a gente vai para a casa espírita para trabalhar na sopa, que geralmente é no sábado, 7 horas da manhã? A gente, ai meu Deus, sábado, 7 horas da manhã, ninguém merece acordar sábado, 7 horas da manhã. Para fazer sopa. Ai, mas eu vou, né? Porque os espíritos estão vendo isso, né? E aí você vai para desencargo de consciência. Porque os espíritos estão vendo. Ou então você quer ganhar um bônus hora com essa sua atitude. Mas e o tanto de amor que você coloca para fazer a sopa? O tanto de amor que você sente ao acordar no sábado, 7 horas da manhã, para fazer a sopa? É essa a qualidade de trabalho, não é a quantidade de horas que você vai trabalhar num sábado o dia inteiro, num sábado de manhã, não. É o amor que você coloca ao realizar esse trabalho. E isso eu estou dando exemplo dentro da casa espírita, mas a gente pode muito bem trazer para o nosso trabalho. A partir do momento que a gente acorda cedo para ir trabalhar, para bater o nosso ponto, até que ponto você está indo porque você quer ganhar um salário? Ou você também está indo pelo amor que você tem ao que você faz? O salário é apenas uma recompensa pelo seu trabalho. Mas e o amor que você está colocando ali? A ponto das outras pessoas sempre perceberem que o que você faz porque você está feliz em fazer. Você está realizando aquele seu trabalho por amor a ele. E aí a gente fica, ai, Denise, é muito difícil você amar o seu trabalho. Eu trabalho porque eu preciso. Mas se você coloca amor no que você faz, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. E aquilo vai te dar uma recompensa muito maior do que o salário que você recebe. É só a gente experimentar fazer tudo com essa alegria. Fazer tudo com esse amor, sempre tendo em mente que o que você está fazendo é trabalhando na vinha do Senhor. Você não está trabalhando para o seu empregador, você está trabalhando para o empregador muito maior, que é o dono da vinha. E é o pai de todos nós, é para ele que você trabalha. Então, quando a gente passa a ter esse pensamento, a olhar esse nosso trabalho como um trabalho na vinha do Senhor, a alegria passa a ser outra. Porque é ali no seu local de trabalho que você vai ter que amar o teu próximo, perdoar, ter a paciência, ter a perseverança. Tudo que Jesus nos ensinou é nesse local de trabalho que você vai exercitar, que você vai pregar, como diz a instrução aqui de Erasto, quando ele diz assim: é preciso regar com os vossos suores o terreno que deves semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ide e pregai não é pregar com a palavra, é pregar com a sua virtude, é pregar com esse sentimento de amor pelo que você faz. E daí vai resultar o quê? Essas suas virtudes. E a gente fala tanto na reforma íntima, na transformação moral. A gente sabe que Kardec nos diz que nós temos que domar as nossas más inclinações. E como que a gente faz isso? Como que a gente doma as nossas inclinações? Se não é trabalhando com as nossas virtudes. A gente sempre tenta o mais difícil, que é combater as imperfeições. É muito mais difícil. Por isso que aquela obra Reforma Íntima Sem Martírio explica exatamente isso. É muito mais fácil a gente começar a valorizar as nossas virtudes, a trabalhar, a praticar as nossas virtudes,
do que a gente combater as imperfeições. Porque a gente combater um ciúmes é muito difícil. Combater um egoísmo é de força sobrenatural. Combater o orgulho é muito complicado. Agora, você praticar as suas virtudes é muito mais fácil. É que nem nos diz aqui o próprio Erasto, quando ele diz que nós temos essa chama que a gente deve alimentar, que são as nossas virtudes, de que maneira e com quem? Erasto dá o exemplo, quando ele diz aqui, olha, a abnegação, pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos e a mansuetude aos tiranos domésticos e aos dépotas. Ele dá um exemplo dessas virtudes que a gente tem que ter com os dissolutos, com os avarentos, com os tiranos domésticos. Quais são as virtudes que a gente tem que trabalhar? A abstinência, a mansuetude e o desinteresse. Então, a gente trabalhando essas virtudes fica muito mais fácil do que trabalhar com as nossas imperfeições, batendo de frente. Então, a gente vê que esse trabalho na vinha do Senhor é através do nosso trabalho e através também aqui, olha, dentro do meu lar, dentro da minha casa, nessa família que me recebeu. Esse é o trabalho, porque a vinha do Senhor, ela é a humanidade inteira. Esteja você aonde estiver. Seguindo. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor, ao longo de sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da sua preguiça ou má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com paciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, se nós somos os trabalhadores da última hora, a gente sabe que nós temos direito ao salário. E a gente sabe que esse salário vai vir conforme o nosso cumprimento do nosso dever. E esse dever, não só com as leis divinas, mas esse dever é conosco mesmo, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, principalmente. E André Luiz tem uma frase que eu gosto muito quando ele diz assim, ó, nossos atos demonstram a proximidade ou a distância que vivemos da lei divina. Então, são as nossas atitudes que vai demonstrar até que ponto nós estamos cumprindo com o nosso dever. Até que ponto a gente está amando o próximo. Até que ponto a gente está tendo tolerância para com aqueles que são diferentes de nós. Até que ponto a gente está perdoando. Se nós somos os trabalhadores da última hora,
nós temos que fazer por onde. Porque, como ali mesmo diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque poucos são aqueles que estão fazendo por onde, que estão controlando essas suas más inclinações, que estão domando as suas imperfeições através da prática do bem, através da prática das suas virtudes. Porque todos nós temos virtudes, nós não somos, gente, só imperfeição. Nossa, eu sou cheia de imperfeição. Eu, Denise, sou, eu reconheço. Eu tenho milhares de imperfeições e sei cada uma delas. Mas eu também tenho virtudes. Eu também tenho virtudes. Eu não sou só imperfeição. Eu tenho virtudes, e são essas virtudes que eu tenho que demonstrar. São essas virtudes que eu tenho que deixar florescer. Porque esse é o meu dever. Aonde eu fui plantada, aqui, é aqui que eu tenho que cumprir com esse meu dever de amor, com esse meu dever de tolerância, de paciência, de perdão, com tudo que está ao meu redor e com tudo que me acontece. Porque, além de eu ser imortal, eu sou uma eleita de Deus. E aqui, no item 2, na mensagem que nos traz Constantino, eu trouxe esse parágrafo porque eu achei tão lindo o que ele disse e nos toca tanto. Porque ele fala assim: bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis vós, no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugídio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Gente, isso é de um consolo enorme, porque não interessa o tempo que você está levando. O que interessa é que você agora está no caminho. É esse o caminho. E nós estamos aqui juntos, trilhando, aprendendo uns com os outros. Isso é maravilhoso, é essa oportunidade que eu acho fantástica, e é a ela que a gente tem que se agarrar. É a ela que a gente tem que agradecer. Porque é como ele diz, não interessa quanto tempo você foi chamado, um mais cedo, outro mais tarde, mas agora é a nossa hora. Tanto é que olha a mensagem que Dr. Bezerra deu no Fórum Espírita em 2012. Olha o que Dr. Bezerra disse em 2012. Que a paz prevaleça, meus filhos, que a paz prevaleça em nossos pensamentos e atitudes no prelibar de uma nova era. Amanhecem dias convidativos, chamando os trabalhadores da última hora para que se encontrem no abrigo do Senhor e que, pela água da transformação, saiam a semear a boa nova, exemplificando-a. A persuasão do trabalhador pelo Evangelho, evidentemente, se dará mais pela expressão da nossa conduta do que certamente apenas pela palavra. Os dias
são chegados. A trombeta soa, chamando-nos a todos ao Evangelho do Senhor. Homens de boa fé, estais prontos a erigir a nova terra, que todos almejamos para os nossos dias terrenos? Meus filhos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, conforme os preceitos do Senhor da Luz. Evangelizemo-nos, transformando-nos dia a dia e sigamos intimoratos, sem nos importarmos com os obstáculos que surgem à nossa frente, que são experiências improcrastináveis para o engrandecimento do tarefeiro até a última hora. Muita paz, meus filhos, com os votos fraternais desse irmão, o mínimo que vos fala, Bezerra. Então, a gente vê nessa mensagem, e me desculpe que eu já me emocionei, que em 2012, agora, pouco tempo atrás, Bezerra novamente nos traz à lembrança esse chamamento para a vinha do Senhor. Então, cabe a nós agora, espíritas, ouvir e ser o exemplo desse trabalhador da última hora. E como se não bastasse, para fechar esse capítulo, Kardec ainda coloca os obreiros do Senhor, que é uma mensagem do Espírito de verdade. E aí eu gostaria de ler somente o último parágrafo que nos diz o Espírito da verdade, quando ele fala assim: Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, mais uma vez, meus amigos, é o que eu falei no começo, esse capítulo nos traz muita responsabilidade diante do que nós somos, diante desses trabalhadores da última hora que somos todos nós. É essa oportunidade que nós estamos tendo agora e que temos que exemplificar através das nossas virtudes, através da nossa transformação moral, através dos nossos pensamentos, mas, acima de tudo, através das nossas atitudes. E aqui está uma imagem que eu acho maravilhosa. É ele nos convocando. Sempre, sempre. Ali, de braço estendido, aguardando por todos nós. Porque a nossa destinação, como trabalhadores da última hora, é justamente aos braços do nosso Mestre. Que lindo, Denise, que lindo. Tirei o compartilhar. Ah, tirei. Agora sim. Tirou. Foi muito lindo, foi muito lindo. E eu para variar, sempre chorando, né, Thay? Mas a gente se emociona também. Faz parte. Eu não sei falar de uma parábola, gente, sem emocionar, porque é tanto ensinamento dentro de uma parábola. E o que eu acho mais fascinante, sabe o que é? Hoje,
dia 21 de junho de 2023. Nós estamos aqui estudando essa parábola. Se eu voltar aqui dia 21 de junho de 2024, o entendimento vai ser outro, da mesma parábola. E isso que é fascinante, porque o ensinamento, ele vai aumentando conforme você vai abrindo a sua visão, vivendo a parábola, vivendo o que Jesus nos pede, e aí o entendimento vai sendo outro. Então, quando Emmanuel diz que até hoje, no mundo espiritual, ele estuda o Evangelho, é por isso. É porque vai aumentando o seu entendimento, você vai vendo a mesma parábola sobre um outro aspecto, né? Eu acho isso É. divino. O conhecimento, ele vai penetrando, né? E a gente vai compreendendo mais e mais. Nessas horas a gente vê, né? Como a gente tem um crescimento, né? Dentro da nossa própria existência, dessa daqui, a gente percebe quando a gente lê uma coisa, um ano depois lê, a gente não vi isso, Não não vi. vi. É uma sensação muito boa. Você trouxe Eu também adoro isso. muitas. Eu também, a gente chega assim, parece assim que a gente descobriu um novo céu, né? Você trouxe também muitas perguntas, né, muito interessantes para reflexão, Denise, obrigada. Mas eu diria que você, que é Ana Tereza com certeza, né? A gente já sabe, agora a gente tem até a prova. Estão sim trabalhando, né, na vinha do Senhor. Porque o fato de você estar aqui, né, com a gente, trabalhando, porque isso é um trabalho, né? E de pregar, e o que você está fazendo agora? Está pregando até aqui na China. Graças a Deus, nós estamos na vinha do Senhor agora, né? De repente, foi o que eu falei, a gente estava lá, na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, né? Mas não importa o tempo, o importa é que vai chegar o seu momento. É que nem uma vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, quando ele diz assim, Jesus já esteve onde eu estou, e eu vou chegar onde ele está. É uma questão de tempo. E realmente, Jesus já esteve. O que nós estamos passando hoje, Jesus já passou. E onde ele está é onde nós também chegaremos, Thay. É só uma questão de tempo. Sim. Isso é muito bonito, né? Isso é E muito mesmo bonito. que não tenhamos ouvido o primeiro chamado, o segundo chamado, é sempre tempo. É outra coisa, né? Quando a gente atinge o trabalho, todos nós valemos um denário. Para o Pai, todos nós valemos um denário. Seja aquele que tomba toda hora, Ana Teresa, você fechou o microfone. Você falou, seja aquele que também fechou. não, caiu sozinho. E a Denise acho que não está mais. A Ela Denise deve caiu. Caiu. Eu estou falando aqui para ela, amiga, volta. eu acho muito interessante, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E atingindo o nosso trabalho, todos nós valemos um denário. Tayane na China, eu aqui, a outra no Brasil, aquele irmão que ainda está tombado e que ainda vai demorar mais. E agora é a época da aferição, como a Denise estava falando. Agora é a época da peneirada. O que você fez até agora? Né?
Então, a gente tem esse chamado, né, de trabalhar e muitas vezes a gente fica prorrogando, né? Uhum. A gente fica, como ela mesma falou, focando às vezes nos nossos defeitos, em vez de focar nas nossas virtudes, né? E, e aí, né, muitas pessoas deixam de trabalhar, né? Porque às vezes elas não se acham dignas do trabalho. Mas você trouxe muito bem, né? Para Deus, as pessoas valem a mesma coisa. Não existe quem vale menos, né? O que a gente tem que focar é, agora a gente despertou, a gente pode fazer o trabalho, nós temos imperfeições, fraquezas, mas nós temos que estar dispostos ao trabalho, né? Isso que eu acho que foi muito bom que a Denise Uhum. pontuou para nós, né? Porque a Ah, gente voltou. passa. Voltou. Menina, ainda bem que eu caí agora no final, vai que eu caí no meio. Foi Ainda bem que caiu providencial. aqui. Você vê como são as Nunca. coisas? É. E esse chamado, ele é perene, basta a gente ouvir. É, A gente não adianta se esconder atrás do agora eu não tenho tempo. Ai, quando eu me aposentar. Esse chamado é para o seu interior, É. não é uma questão de tempo, né? e E é também para a gente todos, tem né, que Ana Tereza? É para Todos, todos. para todos. E como disse o Elahá uma vez, rainha da Inglaterra, vale um Sim. denário. Eu, vale um denário. É. Aquele coitado daquele irmão que não conhece, também vale um denário. É só sim. uma questão de tempo. De tempo. É. Exatamente. É. E também, né, quando os espíritos trouxeram, né, que a Denise falou, sobre nosso local de trabalho, né, trabalhar na vinha do Senhor, às vezes a gente olha, né, uma pessoa como o Chico, né, como o Divaldo, e eu tenho a impressão que algumas pessoas pensam que tem que fazer grandes coisas ou que tenham grandes impactos, né? Mas até o próprio Espírito trouxe, né? O trabalho no lar. Exato, Uhum. faça o impacto dentro da sua casa. Casa. Porque É aqui que tem que começar, né, Ana Tereza? Exatamente. É aquele ele, exemplo que eu falo, né? Não adianta você sair na rua numa passeata cheia de ódio, pedindo paz. Não, primeiro faz paz em você, Sim. faz paz na tua casa, É. né? exato, porque o lar, né, é um local que a gente sabe que a gente se reúne, né, com amigos e outros que estão nos tornando-se nossos amigos ainda, né? E aí a gente vê a necessidade da tolerância, da paciência, né? A gente lembra da Lívia Lentulus, né, a esposa do Públio Lentulus. Olha, qual foi o trabalho dela, se não no lar, né? É. Qual foi, né? Qual A foi o gente trabalho de precisa, auxílio? precisamos tomar É, cuidado para não ser engolidos pelo mundo, senão exato, viramos todos materialistas. exatamente, Alcione, o trabalho dela, Hum, né? E de Foi Célia. O trabalho de é, Célia foi todo voltado para a família, gente. é. exatamente 50 anos depois, está falando, né? Sim. Então, É. exatamente. Foi totalmente, né, para literalmente salvar a família, né, a Então, mãe. literalmente salvar a família. É. Então, às vezes, eu acho também que existem pessoas que esquecem, né, desse trabalho e às vezes se sentem menores, né, se sentem diminuídos, mas a vinha do Senhor, né, precisa que a gente trabalhe dentro de nós, dentro das nossas casas, né, para que a gente construa um mundo melhor, né, de verdade. Isso é muito
Muito importante, eu acho que o Espírito trouxe, né? É que nem diz a letra da música, né? A paz começa em mim, né? Então, essa paz que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, se ela não começar em você, e aí depois ela vai expandindo para dentro da sua casa, vai expandindo para todos onde você convive, no seu local de trabalho, com seus amigos. E aí, sim, começa a coisa, essa paz acontecer. Porque não adianta eu dentro de mim ter um turbilhão de sentimentos e de emoções e querer levantar uma bandeirinha branca de paz. Eu não estou em paz comigo, Thay. Como é que eu vou fazer? Na verdade, a gente devia acordar cada dia e lembrar do Francisco de Assis, que dizia para os seus monges, né? Vão e preguem o Evangelho. Se necessário, usem palavras. Ou seja, é a sua conduta, é o que você... Conduta. Né? Num texto de Obras Póstumas, né, chamada Regeneração da Humanidade, um espírito ele vai falar, né, sobre esse momento que a gente está passando. E ele nos chama ao exemplo. Ele vai falando, né, sobre como ele diz, não procure na Terra, né, procure os sinais nos homens da transição, né, planetária. E aí ele fala quem vai, né, passar pela imigração e quem ficará. E aí ele diz que algumas pessoas que nós achamos más, né, elas vão retornar à Terra porque elas são tocadas, né, pelo exemplo. Então, olha como é importante a gente focar, né, nesse exemplo, mais às vezes do que as palavras, porque a gente vive num mundo, como a gente sabe, né, principalmente quem está aí nos países ditos desenvolvidos, né, de primeiro mundo, nós sabemos o ódio ao Evangelho, nós sabemos o ódio a Jesus, né? A gente sempre comentava aqui, principalmente no Canadá, né? Era proibido falar Feliz Natal, né? Umas coisas assim que você percebia que era um ódio literalmente a Jesus, umas coisas que eu passei na Holanda também, né? Umas coisas que eu já escutei dentro do laboratório, né? Ai, não conheço ninguém inteligente que acredita em Deus. Não, então a gente está percebendo que falar já está complicado em alguns ambientes, né? Como científico, que eu sempre comento, mas isso não só, né? Nas escolas e em vários lugares. Então, o que a gente tem que fazer? É mais o exemplo mesmo, né? É o exemplo, como diz, né? O exemplo arrasta. E é o que vai restar. É o nosso exemplo, né? Para tocar esses corações. Então, olha a nossa responsabilidade. Não podemos ficar na intelectualidade sem viver o Evangelho. Alcione falava, o Evangelho tem que ser lido, estudado, sentido e vivido. E aqui, interessante é que aqui na parte aqui da fala na mensagem de Erasto, aqui ele diz assim, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aquele que está no bom caminho? Olha que pergunta. Uma pergunta se muito muitos se boa. extraviaram do espiritismo, né? Porque, como diz Raul Teixeira, o espiritismo é para quem aguenta. Exatamente. Eu adoro quando o Raul diz isso. O espírito, ser espírito não é para quem quer, é para quem aguenta. Para quem aguenta. Então, aqueles que não aguentaram e se desviaram, ok, tá. Mas como você vai reconhecer aquele que está no bom caminho? Aí, Erasto responde. Vós o reconhecereis pelos princípios pelo princípio de verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Quer dizer, não vai só falar, vai praticar. Vós o reconhecereis pelo número de aflições
as quais eles terão levado consolações. Vós o reconhecereis pelo amor ao próximo e pela abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios. Quer dizer, então, como é que você vai reconhecer? Justamente pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo desinteresse pessoal e pela abnegação e pela consolação. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Essa mensagem de Erasto aqui, gente, a gente tinha que ler todo dia, que é essa missão dos espíritas. A gente tinha que acordar todo dia e ler essa missão dos espíritas antes de sair de casa. Eu gosto muito dessa carta, porque eu sempre trago ela aqui para a gente, né? Porque essa carta ela começa falando do Pentecostes, se eu não me engano, né? Missão dos Espíritas. Porque não é ela que fala, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças? E é muito, essa, não é? E é muito Não vos significativo. amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Exatamente. As línguas de fogo, elas vieram no Pentecostes, né? Que foi quando começou a igreja. Então, olha que significado tem essa carta, né? Olha que significado que eles estão falando para nós agora. Então, eu concordo com você, tinha que ler mesmo todos os dias, porque é muito conhecimento da nossa responsabilidade, mas também muito consolo, né? E muita forma da gente adquirir sabedoria, né? Sobre esses tempos difíceis que passamos. Ainda mais agora, nesses momentos difíceis. Agora mais do que nunca. É verdade. Agora mais do que nunca. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Alguma pergunta para a Denise? Acho que não. Então, Denise, nós te agradecemos aqui, né, da Sociedade Espírita de Chicago, por você ter vindo aqui pregar para nós, né? Cumprir aí o seu trabalho na vinha do Senhor, né? A pessoa aqui aplaudindo. Houveram corações também, né, durante essa apresentação, ela foi muito boa, foi muito esclarecedora e muito consoladora. Muito obrigada, né? Nós estamos aqui, né, mais coraçõezinhos para você, nós estamos extremamente agradecidos, felizes por você estar aqui, espero que você possa voltar mais vezes. Eu é que agradeço, porque é sempre bom estar, né, junto com vocês aqui, da gente se reunir, da gente conversar e principalmente para a gente estudar, né? Porque eu acho que quando a gente estuda, a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente consegue praticar. Porque, tá, e tem uma coisa, a gente vai estudando, e a gente pensa assim, mas isso não está adiantando muito. Né? Eu não estou vendo melhora nenhuma, eu estou a mesma coisa, né? Gente, não tá. A gente não tá a mesma coisa, sabe por quê? Quando você vai no mercado, você faz uma compra que deu R$30, aí você dá 50. A pessoa tem que dar 20 de troco. Aí a pessoa te volta 30. Ela errou no troco. Você consegue pegar os 30 e enfiar na bolsa e ficar, ganhei R$10. A gente não consegue mais. Exato. Olha aí a mudança. Quando você para na vaga de idoso, você vai lá e tira o carro, porque você não consegue mais fazer isso. Então, são nesses pequenos detalhes que a gente vê como a gente já mudou. E como é que a gente muda? É estudando. Você vai estudando, aquilo vai como que começando a fazer parte de você. Então, certas atitudes que a gente diz de errado, você não consegue mais praticar. Não, porque o conhecimento está sedimentando e já internaliza. Exatamente. Então, não é essa coisa de que, gente, eu não mudei nada, eu continuo a mesma coisa. Né? Não. É claro que, às vezes, tem hora que a gente como diz a minha mãe, a gente perde as estribeiras, né?
Mas é aqui, a gente está tentando domar. Tem horas que fica difícil domar. Mas hoje você doma um pouquinho, amanhã você doma o outro tanto. E aí, quando você pensa que vê uma pessoa para te instigar, para você bater boca, para você brigar, e você fica, ai, meu Deus, eu tenho até preguiça de discutir. Eu não vou discutir, não. Eu tenho até preguiça de discutir. Está aí a mudança. São essas pequenas mudanças de atitude que a gente vai começando a ter. Então, é como diz a Ana Teresa, já sedimentou esse conhecimento na gente. E como é que isso se dá? Através dessas reuniões aqui, olha. A gente pega um dia, estuda uma parábola, estuda uma passagem, e isso vai ficando, gente, isso vai ficando, até que quando você começa a praticar. A prática é exatamente essa, é você não conseguir mais fazer, ficar com troco, parar em vaga de idoso, né? Esses pequenos detalhes você não consegue mais fazer. É verdade. Olha ali a nossa mudança. Por Vem isso que é maravilhoso. Sempre que você quiser, tá, me chama que eu venho. Só passar o tema que eu estou aqui. Ai, eu vou te chamar mesmo. Pode explorar à vontade. Eu deixo você explorar o tanto que você quiser. Eu exploro porque você fala com muito sentimento. Às vezes a gente tem as pessoas que cada um tem um dom, né? Que falam com bastante eloquência, isso consegue explicar, mas é como a Ana Teresa trouxe. Dá uma impressão que a gente ficou só no intelectual, né? Porque às vezes é a pessoa, né? Não tem mais. Eu gosto quando você vem falar, porque tem o sentimento junto, e troca o coração. Isso fica. Ai, é que eu não consigo falar sem chorar. Dificilmente eu falo alguma coisa se eu não choro depois, né? Mas é que vai mexendo com a nossa emoção, mexe com o nosso sentimento. Gente, como que a gente não vai se emocionar falando da palavra de Jesus, né? Com todo esse conhecimento que ele nos traz. Como você lê uma parábola dessa e isso não te comove? Ai, gente, não tem como, olha. Nossa, Eu tento segurar, sabe? Eu vou segurando aqui, ó. Eu vou segurando aqui, mas tem uma hora que não dá mais para aguentar. Nossa, então será que você vai chorar agora? Porque eu ia te pedir para fazer a oração final. Será que você Sim, vamos. Você faz, né? Ai, obrigada. Vamos. Obrigada. Vamos aproveitar toda essa energia de amor, de companheirismo, essa energia de querer bem. E aproveitar que os nossos corações estão inflados com esse amor para buscar o nosso Mestre Jesus através dos nossos pensamentos. E a Ele agradecer essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo da sua mensagem, da sua palavra. Mestre querido, sê conosco hoje e sempre, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo a fé, renovando as nossas esperanças e dando-nos a oportunidade a cada dia de vivenciar o teu evangelho. Que possamos, Senhor, ser os trabalhadores da vinha do Senhor, ser esse instrumento teu aqui, diante de todos aqueles que nos cercam, que possamos ser o exemplo do seu amor, da sua caridade, da sua tolerância para com tudo e para com todos. Obrigada à espiritualidade que esteve conosco, esses benfeitores que nos guiam, que nos unem para que possamos vivenciar momentos como esse. E agradecer ao nosso Pai Criador e dizer que estamos aqui, Senhor, pois somos os teus servos, os teus trabalhadores na sua vinha. Obrigada e obrigada, gratidão sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, fiquem com Deus, adorei estar com vocês, que a gente não fique muito longe, né, Thay? Da gente se encontrar novamente. Obrigada, Ai, Ana Teresa.
a Camila, obrigada, Ana. Foi muito bom estar com vocês aqui, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um Coração- beijo no coração coração de tranquilo. vocês.